Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, nós estamos aqui para batermos um papo gostoso a respeito da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quinta-feira abençoada para todos, que o dia possa começar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos Amorim. Sou pastor da Igreja Batista, aqui na cidade de Itapevi. Para você que vai nos assistir pela primeira vez, é uma honra tê-los aqui na nossa página. Peço aí que você compartilhe essa transmissão aí na tua rede social, que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração, tá bom? Já temos algumas pessoas entrando aí. A Miriam Gonçalves já está nos assistindo. Miriam, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente aí a tua vida, a tua casa e o teu ministério, tá bom? Francisca Sulino também já está nos assistindo. Francisca, Deus abençoe. Andréia de Oliveira também já está aí nos assistindo. Graças a Deus. Gente, muito obrigado. Que Deus entre aí na tua casa, que Deus abençoe grandemente a tua família, tá? As nossas orações aí para todos vocês que sempre estão conectados aí junto com a gente, tá bom? Hoje, quinta-feira, nós vamos falar de um assunto também muito legal hoje, uma reflexão muito boa. Nós vamos falar sobre filhos, né? Quem tem filhos aí, filhos que estão dando trabalho, filhos que estão aí causando algum desgosto para os pais, ou filhos que são abençoados por Deus, filhos que são herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, hoje nós vamos estar falando também sobre filhos. Cíntia também acabou de entrar, José Antônio também acabou de entrar e está nos assistindo. Quem mais? Vamos aí, pessoal, entre aí, vamos meditar na palavra do Senhor. Vai ser bênção hoje para a nossa vida, essa nossa reflexão, tá bom? Coloque aí isso aí, José, coloca aí o teu joinha, coloca aí o teu coraçãozinho para me ver que vocês estão aí conectados aí, tá? E se puder compartilhar aí na tua rede social, eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Eu fico muito feliz porque sempre depois das nossas transmissões, a gente recebe algumas mensagens aí no Message, recebe algumas mensagens aí no WhatsApp, das pessoas falando o quanto foram abençoadas por começar um dia, né? Começar logo pela manhã, sendo ministrados por Deus, sendo ministrados pelo Espírito Santo. Nós somos apenas canais do Senhor, né? Nós não somos mais do que ninguém, nós somos apenas instrumentos de Deus para abençoar a vida de vocês, tá bom? Josa, bom dia, Josa, tudo bem? Quem mais entrou aqui? A Andréia Góes também, nossa amiga, também entrou aqui, está nos assistindo. Queridos, eu quero começar hoje essa nossa reflexão pedindo a você, você que faz parte de uma igreja evangélica, você que faz parte de uma comunidade, você que tem aí o seu pastor, você que tem aí a sua liderança, eu gostaria de pedir muito para você, mas pedir assim encarecidamente, em nome do Senhor Jesus. Eu sou pastor há 12 anos, eu estou pastoreando a mesma igreja há 12 anos, sei as lutas que eu passo, sei as dificuldades que um ministro, que um pastor, que uma pastora, um bispo, um apóstolo, enfim. Eu sei as lutas que nós passamos diariamente, né? O ancião da tua igreja, o líder da tua igreja, eu sei as lutas que nós passamos diariamente. Então eu vou pedir para você, em nome de Jesus, que você tire aí no teu dia pelo menos 5 minutos, 10 minutinhos, para orar pela tua liderança, tá bom? Queridos, as lideranças evangélicas nunca foram tão perseguidas pelo inimigo
como está sendo nos últimos dias. Então, eu peço assim que você valorize a tua liderança. Você que é da Assembleia de Deus, da Batista, Deus é Amor, você que é presbiteriano, metodista, enfim, não importa a igreja que você que tem aí como teu líder um pastor, um missionário, um bispo, um apóstolo aí, orem por ele. Você que está me ouvindo aqui, você que é da congregação cristã no Brasil, eu tenho parte da minha família que é da congregação, tenho amigos que são da congregação e lá na congregação é o ancião, mas eu quero pedir que você ore pelo teu ancião, que você tire aí 5, 10 minutos aí para você estar orando pelo teu ancião, porque ele precisa muito das tuas orações, né? Ontem nós tivemos um caso aí que repercutiu nas redes sociais de um pastor, presidente de um campo das Assembleias de Deus, Ministério Madureira. Esse pastor ele chegou ao ato, né, de cometer o suicídio se enforcando. Irmãos, pare para pensar. Eu vi muitos comentários nas redes sociais, algumas pessoas dizendo que era falta de Deus, que era falta disso, que era pecado, que era isso, que era aquilo. Queridos, nós não sabemos, nós não podemos falar uma coisa quando nós não temos certeza, quando nós não temos convicções, né? Inventar boatos, ficar defamando a vida da pessoa. Ninguém sabe o que essa pessoa estava passando para ele cometer esse ato. Um pastor é um profundo conhecedor da palavra de Deus. Então, para chegar a esse ato de tirar a própria vida, é porque realmente foi uma situação muito grave. Muitas vezes essa pessoa já vinha sofrendo sozinho, sofrendo calado, sem ter com quem falar, sem ter com quem se abrir, sem ter para quem contar os seus problemas, porque eu não sei se você sabe, quando você tem um problema, você procura o ancião da tua igreja, você procura o pastor da tua igreja, você procura o líder da tua igreja, você vai lá, você conta os teus problemas, você abre o teu coração para ele, ele vai orar por você, ele vai te aconselhar, ele vai aí te abençoar. Agora, e quando ele tem essas situações, para quem é que ele fala? Você já parou para pensar para quem é que o teu pastor se abre? Para quem é que o teu ancião se abre? Para quem é que o teu líder espiritual aí, para quem é que ele conta as suas lutas, os seus problemas? Então, ontem eu fiquei muito triste, né, de saber desse companheiro de ministério que acabou tirando a sua própria vida, porque muitas vezes ele não tinha com quem se abrir, ele não tinha ninguém para orar por ele não recebia um telefonema para dizer: pastor, como que o senhor está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Posso orar com o senhor? Quer vir tomar um café aqui na minha casa? Quer ir passear comigo? Muitas vezes, queridos, eu sempre falo aqui que o pastor ou líder da igreja, ele só é chamado para apagar incêndio, né? A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas eu já falei isso aqui em uma outra transmissão minha, que muitas vezes a liderança só é chamada para chorar, né? O líder é chamado para fazer o velório, o líder é chamado para apagar incêndio no casamento, o líder é chamado para aconselhar o filho rebelde, para aconselhar o marido que está querendo ir embora de casa, mas muitas vezes na hora das festas, na hora das alegrias, a liderança ela é deixada de lado. Então, valorize o teu pastor, valorize o teu líder, valorize aí aquele que intercede por você todos os dias, porque ele é um ser humano como você, ele precisa das tuas orações, ele precisa do teu abraço, ele precisa ouvir que ele é amado por você, tá bom? Faça isso, porque o grande número de pastores e líderes que têm cometido suicídio, irmãos, é assustador. É que muita coisa não é colocada nas redes sociais, né? Muitas coisas não são colocadas, mas o número de pastores e líderes que estão tirando a sua própria vida é realmente assim um caso assustador, né? Eu costumo dizer que nós, pastores, nós líderes, somos uma espécie em extinção, né? Muitas vezes não somos valorizados como deveria ser valorizado, mas é só para você estar orando aí pela tua liderança, para que casos como esse não venham mais acontecer, do pastor ter que tirar a sua própria vida, tá bom? É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre filhos, né? A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo
13, versículo 1, a Bíblia diz que o filho sábio acolhe a instrução do seu pai, mas o zombador ouve, né? O zombador ouve e não dá ouvidos, né? Olha que interessante, né? O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão ou não pratica aquilo que ouve do pai, né? Provérbios capítulo 13, versículo 1 está dizendo isso, né? Então é isso que nós vamos meditar hoje aqui a respeito do filho sábio e o filho zombador. Quem chegou aqui também foi a pastora Coelho, também seja bem-vinda, pastora, Deus abençoe. Tia Leonora também chegou, Sério Ricardo também já está aqui, Cláudia Alves, Beni Barbosa, Vera Lúcia, Luiz Oliveira. Luiz, faz uma visita para mim lá, rapaz, vai lá no domingo, às 18 horas, faz uma visita para mim lá na igreja, tua família é família abençoada. Daniel também está aqui, Daniel Mendes, né, está aqui também, sejam todos bem-vindos aí, queridos, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Eu conheci 2 irmãos que, criados no mesmo lar, se tornaram pessoas muito diferentes uma da outra, né? Um deles sempre teve a postura submissa diante dos pais e sempre demonstrou grande respeito pelos ensinos e pelas orientações que os seus pais lhe davam. Então, esses 2 garotos criados no mesmo lar, porém com posturas diferentes. Um atendia tudo aquilo que o pai falava, ouvia os conselhos que os seus pais davam, ouvia as ordens que os seus pais lhe davam, né? Então era um filho obediente àquilo que os pais lhe ensinavam. E olhando para eles hoje, né? Olhando para ele trata-se de uma pessoa, de alguém que é dedicado a Deus, que tem uma família sadia, que cumpre os seus deveres e que é respeitado e admirado por todos. Esse rapaz que ouviu os conselhos dos pais, hoje ele tem uma família muito bem estruturada, uma família abençoada, ele é respeitado, ele é admirado por todas as pessoas. O outro irmão, em sua adolescência, tinha uma postura assim, bastante independente. Sabe aquele filho que acha que ele é dono do seu próprio nariz? Então ele sempre teve essa postura assim, bem independente, nunca deu muito ouvidos àquilo que o pai falava. Tudo que ele valorizava eram os seus desejos, seus gostos, suas convicções, enquanto desprezava o ensino e a autoridade de seus pais, oculta ou abertamente ele fazia isso. Sabe aquela parábola que a Bíblia diz que o pai chama os filhos para ir trabalhar e um diz, pai, eu vou, mas na hora ele não vai. E o outro diz, pai, eu não vou, e depois se arrepende e acaba indo. Então, esse outro filho tinha uma postura mais ou menos assim, né? Ou abertamente ou disfarçadamente ele desprezava a autoridade dos seus pais, o que ele valorizava era só os seus gostos, era só aquilo que ele queria, era só as suas vontades e desprezava tudo que os pais falavam para ele. Hoje ele é um homem cuja vida está partida em pedaços, cujo caráter é desagradável e cujas ações não servem de parâmetro a ser seguido, nem mesmo pelos seus próprios filhos, né? Nem os filhos hoje seguem os seus parâmetros, porque também a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar e tudo aquilo que o homem semear é isso que ele vai colher. Então, esse rapaz hoje ele tem uma família totalmente destruída, os filhos são rebeldes, os filhos também não lhe obedecem, os filhos estão envolvidos em coisas erradas, estão envolvidos com drogas, prostituição. Por quê? Porque ele, o pai, nunca foi um bom filho, ele nunca foi obediente aos seus pais quando era criança, sempre foi independente e hoje ele está colhendo aquilo que ele plantou lá atrás também com seus pais. É fato, né? Isso é fato que a tolice, a Bíblia diz, é fato que a tolice nasce junto com a criança, né? A Bíblia vai dizer isso, que a tolice nasce junto com a criança, razão pela qual é dito que a insensatez está ligada ao coração da criança
criança, mas a vara da disciplina livrará a criança dela, da insensatez. Provérbios capítulo 22, versículo 15 diz isso, né? Que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara livrará a criança, né? Livrará a criança dessa insensatez. Então, os pais precisam ter um controle sobre a vida dos filhos. É claro que a nossa sociedade hoje, cada vez mais ela está tirando a autoridade dos pais, né? Cada vez os pais estão tendo menos autoridade sobre os filhos, né? Hoje o pai não pode mais repreender os filhos. E quem tem aí mais de 50 anos, como eu tenho, né, sabe como que era a nossa adolescência, como que era o nosso tempo de criança. Nós tínhamos respeito pelos nossos pais. Os pais podiam corrigir os filhos, muitas vezes até mesmo com algumas palmadas, com algumas chineladas, né? Alguém aí, como eu, já apanhei até de vara de marmelo, né? Aquelas varinhas que os pais pegavam ali na roça, e se não obedecesse, a vara comia solto no lombo. Mas eu nunca fui uma criança revoltada porque eu apanhei dos meus pais. Eu apanhei dos meus pais, aliás, dos meus pais não, né? Porque eu não tive o privilégio de conhecer os meus pais, eu fui criado por outras famílias, né? Eu perdi o meu pai e a minha mãe com 1 ano de idade, então eu não apanhava dos meus pais, eu apanhava dos outros, eu apanhava de tios, apanhava de avós, apanhava de estranhos, mas nunca fui uma criança revoltada por causa disso, porque certamente eu merecia apanhar porque eu havia feito alguma coisa de errado, e isso forjou o meu caráter, né? Isso fez de mim uma pessoa melhor, isso fez de mim uma pessoa boa. Nunca me envolvi com drogas, nunca me envolvi com prostituição, com bebidas, nada disso. Mas por quê? Porque as pessoas mais velhas ou os pais tinham autoridade para corrigir os filhos. Hoje, se você bater no teu filho, se você der umas palmadas aí no teu filho, alguém vai chamar o conselho tutelar e aí você vai ter que responder um processo. Enfim, é uma situação complicada hoje para educar os filhos. Mas eu costumo dizer que dentro da tua casa, quem é o sacerdote é você, né? Se você não corrigir o teu filho hoje, certamente ele será corrigido pelas autoridades constituídas daqui mais algum tempo. Então, queridos, até uma brincadeira, né? Diz que quando a criança nasce, o médico vai lá e ele dá umas palmadinhas, né, no bumbum da criança para que a criança chore, para realmente ver se está tudo bem com a criança, né? E aí conta-se a história que quando o médico bateu ali no bumbum da criança para a criança chorar, diz que a primeira coisa que a criança falou é que ia chamar o conselho tutelar para o médico, porque o médico estava batendo nela, né? Só para descontrair aí, para você ver como que está difícil a educação dos nossos filhos nos dias de hoje. Então, Provérbio diz que a insensatez está ligado, né? A tolice está ligado ao coração da criança, né? E a insensatez está ligado já quando a criança nasce, mas a vara da disciplina vai livrar a tua criança aí dessa insensatez e dessa tolice. Entretanto, a Bíblia diz que um filho sábio pode desenvolver uma sabedoria latente e crescente por meio da postura como se coloca diante de seus pais e da instrução que aprende dos seus pais. Olha o que o texto diz lá em cima, né? Provérbios capítulo 13, versículo 1 vai dizer assim, olha, o filho sábio acolhe a orientação do seu pai. Então, o filho sábio, né? O filho sábio vai acolher a orientação do pai. Queridos, pai vai ser sempre pai. Tem uma ilusão aí que as pessoas acham, né? Que quando casa, não precisa mais ser obediente aos pais, né? Se você tem 50 anos, 60 anos de idade aí, e você ainda tem o teu pai, ainda tem os teus pais vivos, você vai sempre ser obediente a eles. Não importa qual a idade você tem. O respeito e a obediência pelos pais, ela vai ter que existir sempre, né? Eu tenho os meus pais que eu considero meus pais de criação, os meus tios que me criaram, né? As pessoas que acabaram me ajudando aí na minha adolescência, e todas as vezes que eu encontro essas pessoas, eu tenho profundo respeito por elas. É bênção, tio, é bênção, tia, é bênção
pai, bença mãe, né? Então eu tenho sempre esse respeito por essas pessoas, porque Provérbio diz que o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato despreza, né? O insensato despreza a repreensão. Então, nós precisamos ser filhos sábios, lembrando que tudo aquilo que você planta, você vai colher. Como é que você trata o teu pai? Como é que você trata a tua mãe? Tem filhos que, quando os pais chegam a certa idade, ninguém quer mais cuidar, ninguém quer mais ter paciência com os pais. Pegam os velhinhos, né? E colocam lá no asilo, colocam lá na casa de repouso, porque não querem ter problemas, não querem ter trabalho para cuidar dos seus pais. Então, tome muito cuidado, porque certamente você está plantando aquilo que você vai colher mais tarde para a tua vida. Então, significa que, em vez de ser aquele filho teimoso, rebelde, orgulhoso, esse sábio filho, né? Ele acolhe a instrução do pai. Isso não quer dizer que ele não vai errar, mas que quando ele errar, ele é corrigido e ele aprende com isso e começa a se afastar do que é mal e se achegar ao que é excelente. Então, um filho que ouve a instrução do pai não significa que ele não vai cometer erros, mas significa que quando ele cometer o erro, ele vai reconhecer esse erro, ele vai se afastar do que é mal, ele vai se achegar ao que é excelente, né? E ele vai rever as suas atitudes, vai rever os seus atos e ele vai procurar fazer aquilo que realmente traz orgulho, aquilo que traz honra para a sua casa, aquilo que traz honra para a sua família, e não aquilo que vai desonrar o nome do seu pai, aquilo que vai desonrar a tradição da sua família. Esse é um filho fácil de dirigir, é um filho fácil de ser conduzido no caminho da verdade e da justiça. Seus pais se alegram com ele, conforme Provérbios, capítulo 10, versículo 1, vai dizer isso, né? Que os pais se alegram. Olha aqui, ó, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Olha o que o sábio está dizendo aqui, né? Que o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Queridos, e isso é a pura verdade. Como é triste você ter um filho insensato, um filho que traz tristeza, um filho que traz desgosto para dentro da sua casa, né? Não importa a idade, não importa, o filho insensato, ele traz tristeza para o coração da mãe, mas o filho sábio, ele vai alegrar o coração dos seus pais. Então, que você seja um filho sábio, que você seja um filho abençoado, que você seja um filho que honre o teu pai, um filho que abençoe o teu pai, um filho obediente aos teus pais. Não importa que idade você tem, não importa se você já é casado, não importa se você já tem filhos, não importa se você já é avô, mas se você tem o teu pai, honre o teu pai e a tua mãe, porque a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Não importa se seu pai é um cachaceiro, não importa se seu pai é um drogado, não importa se seu pai é um adúltero, não importa se seu pai é violento, não importa nada disso. A Bíblia manda honrar o pai e a mãe, não manda honrar o pai e a mãe bonzinho. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Honrar o pai e a mãe é mandamento do Senhor. Não importa como o teu pai está, não importa como a tua mãe está, honre o teu pai, honre a tua mãe, valorize eles. Se eles estão com algum problema, se eles são viciados, se eles são drogados, se eles vivem bêbados, se estão se prostituindo, se estão fazendo coisas erradas, a tua obrigação como filho é orar para que Deus os liberte, é orar para que Deus os tire dessa vida, mas nunca desonrando, nunca falando mal do teu pai, nunca defamando os teus pais para outras pessoas, né? O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o insensato é a tristeza do coração da mãe. Então, queridos, o filho que não atende
a direção paterna, acaba tornando uma pessoa bem diferente, né? O filho que não atende às orientações paternas, quando corrigido, ele não ouve a repreensão, ele não tem o seu caráter muito bom, né? Um filho que quando ele é corrigido, ele não ouve a repreensão, ele traz para ele dois males, né? O filho que ouve o pai e não atende às orientações do pai, não ouve a repreensão do pai, esse filho, ele vai trazer para ele dois males: a permanência no erro, que é o primeiro mal, e a forja de um caráter corrompido. Esse filho, ele vai trazer mal para ele, por quê? Porque ele vai permanecer no erro e ele vai ter o seu caráter corrompido. E o resultado final disso é se tornar um homem zombador, conforme Provérbios diz, né? Ou um homem escarnecedor, que não respeita seus pais e nem respeita qualquer outra pessoa. Um filho que não respeita os pais, ele não vai respeitar as autoridades, ele não vai respeitar o pastor, ele não vai respeitar o ancião, ele não vai respeitar as pessoas mais velhas, ele não vai respeitar o patrão na empresa, ele não vai respeitar ninguém, porque o seu caráter é um caráter deformado, ele não tem um bom caráter, ele não tem uma boa conduta. Por quê? Porque o seu caráter foi corrompido por não obedecer às instruções dos seus pais. Com isso, pode-se perceber que há uma conexão muito forte entre o aprendizado e o respeito. Há essa conexão entre aquilo que você aprendeu e aquilo que você vai praticar durante a tua vida. Em lugar de trazer alegria para os pais, acaba lhe sendo razão de tristeza, conforme Provérbios diz. Um filho com caráter deformado, com caráter corrompido, em vez de trazer alegria para os pais, ele vai trazer tristeza para a sua mãe, né? Tudo isso por quê? Porque não se submeteu à orientação e à correção, deixando com que a arrogância assumisse o controle da sua vida. Então, na juventude, isso pode até parecer proveitoso, né? Ah, rebelde, eu sou rebelde, eu faço o que eu quero, né? Ninguém manda em mim. Ah, velho, fica aí, coroa, fica aí, né? Eu fico vendo, né? As crianças de hoje, os filhos de hoje, chamam os pais de velho, de coroa, quadrado, o senhor tá por fora, o senhor não acompanha a modernidade, né? Fico vendo todas essas coisas, e filhos que não dão mais bênção, não pedem mais a bênção para o pai, né? Filhos que chegam, nem falam, entra na sala, passa direto por quarto, nem pergunta para o pai como foi o dia, para a mãe como que está, se está precisando de alguma coisa, se pode ajudar. Eu fico vendo meninas aí, moças, adolescentes aí que estão sendo criadas e quando deveriam estar aprendendo os afazeres domésticos, quando deveriam estar aprendendo a fazer uma comida, lavar uma roupa, a limpar uma casa, não querem saber de nada disso, já estão aí indo para os bailes, indo para as baladas, curtindo a vida, e quando casam, não sabem fazer absolutamente nada, não sabem fazer nem um miojo, não sabem fazer. Se for fritar um ovo, queima, deixa o ovo grudar lá na frigideira, né? Então, por quê? Porque não querem aprender a instrução da mãe, não querem aprender a instrução do pai. Filhos que, quando começam a trabalhar, recebem os seus pagamentos, não chegam em casa, não dão nem R$1 para o pai para ajudar a pagar a conta de luz, para ajudar a pagar a conta de água, para ajudar a pagar uma internet que ele mesmo que usa, não. Recebem, querem comprar tênis caro, querem comprar roupas caras, querem se vestir, querem ir para as baladas, mas não ajudam os pais absolutamente com nada. Então, isso na juventude pode até parecer proveitoso. Você pode até achar que você está levando vantagem, mas não se esqueça que você vai casar, você vai ter filhos, e tudo aquilo que o homem plantar, certamente isso também ele vai colher, né? Eu me lembro que quando eu fui morar com uma família, que é quem eu considero como os meus pais, fui trabalhar, e naquela época você recebia o pagamento naqueles envelopezinhos, vinha fechado com todo o dinheiro ali dentro, e quando a gente chegava em casa, todos os filhos tinham que fazer isso, chegava, dava o dinheiro, entregava o dinheiro na mão da mãe, a mãe abria aquele envelope, conferia aqueles valores que a gente tinha recebido, e ali ela tirava o que era para fazer a despesa da casa, e ela tirava um valor ali, dava pra gente, falava, isso aqui você vai lá, você compra uma calça jeans,
isso aqui você vai lá, você compra uma camisa, isso aqui você vai lá, você compra um tênis, você compra isso, mas era ela que administrava o dinheiro, né? E isso era com todos os filhos, era assim. Então, isso formou o meu caráter, eu aprendi muito com isso. Mas hoje eu vejo que os pais sustentam os filhos durante todo o seu período de criança, de adolescência, de juventude, e quando os filhos começam a trabalhar, eles não querem contribuir com as despesas da casa. Eles não querem contribuir com nada, porque eles acham que é deles. Eles são dono do nariz. É eles que mandam na vida deles, é eles que mandam no dinheiro deles. Então, queridos, cuidado. Isso é muito preocupante, porque certamente os teus filhos farão isso com você também. Então, tome muito cuidado com isso. Na juventude, pode até parecer vantajoso, mas não é vantajoso. Você certamente colherá os frutos daquilo que você está plantando agora. Mas é isso que nós queremos para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. O que nós queremos para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos? Ser filhos rebeldes? Termos filhos rebeldes ou termos filhos abençoados que honram o pai e a mãe e que se prolongue os dias deles sobre a face da terra? Tá bom? Essa meditação de hoje para nós. Veja bem que tipo de filho você está sendo, né? Faz quanto tempo que você não liga para o teu pai para saber como que ele está? Faz quanto tempo que você não liga para tua mãe? Faz quanto tempo que você não vai na casa do teu pai, na casa da tua mãe, visitá-los, ver se eles estão precisando de alguma coisa, bater um papo com eles, como os velhinhos gostam de conversar, né? Como eles gostam de se sentar e bater um papo com a gente, contar suas experiências, contar os seus casos de vida, né? As suas experiências de vida, e somos nós os filhos que precisamos estar ali para ouvi-los. Então, que você possa meditar nessa palavra de hoje e que você possa valorizar muito os teus pais, valorizar muito a tua família, porque isso é bênção de Deus e certamente você será abençoado. Tá bom, queridos? Que o Senhor fale melhor ao teu coração. Quem acabou entrando aqui também foi a Michelle Santos também, a irmã Luzia também acabou de entrar aqui, a Lucinete também, seja bem-vinda. Marta, tá melhor, Marta, prima? Escreve aí para mim, fala como é que você tá. Tá bem? Tá melhor? Quem aqui também? Devanir Menezes, Lucinete, Luzia, quem mais aqui? Roseli, Lucineide, olha quanta gente bonita entrou aqui para nos ver hoje, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Beijo no coração. Amanhã, sexta-feira, 8 horas da manhã, nós estaremos juntos aqui para mais uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.